Uma segunda pergunta aqui, também ligada à palestra da Norma, a arte precisa ser bela para ser considerada arte? Essa pergunta é muito interessante, porque eu me lembro de Baudelaire, né? Aí trazendo toda essa atmosfera de questionamento das ideias do que era belo antes dele, né? E ideias assim mais relacionadas à razão, no sentido da ordenação, no sentido da correlação estreita com a realidade. Ele chega e diz: o belo é sempre bizarro. Então, é uma... Enfim, a gente tem que tentar entender o que seria o conceito de belo de acordo com as escrituras, né? Que é um trabalho gigantesco, enfim, eu nem saberia por onde começar. Mas isso que ele falou, e ele fala isso também dentro do espírito romântico que veio antes dele, talvez até um pouco mais realista do que os anteriores a ele propunham, que não é um belo idealizado, mas é um belo que comporta o feio também. E quando eu penso na literatura, por exemplo, a literatura, dentro da graça comum de Deus, às vezes ela age de um modo profético, né? No nosso espírito, porque elas põem o mal de modo cruamente, né? De modo cru. E como o Jonas falou, a gente não tem só uma apreciação intelectual do mal, mas a gente sente o mal na pele do personagem que está experimentando aquele mal. Então, é muito poderosa, né? Como denúncia do mal. Então, eu não sei. Eu acredito que a ideia idealizada, grega e toda certinha do equilíbrio e tal, relacionada ao belo, também ignorava esse aspecto da realidade. Eu não acredito que seja nem como os antigos neoclássicos diziam. Aqui estou falando mais em relação à teoria francesa, né? Que foi o que eu estudei. Eu acredito que não era nem como os neoclássicos, que eles meio que embelezavam a realidade de um modo que o feio não podia comparecer, e nem como os modernos, que acaba que só o feio pode comparecer muitas vezes. Acaba que você tira a técnica, você tira a ordenação, você tira tanto que no final sobra, como vocês já devem ter visto por aí, né? Aquele italiano que colocou as próprias fezes dentro de um saquinho e vendia com um nominho. Piero Manzoni. Ele usou outra palavra, vou usar fezes, né? Mas ele botava ali, fezes de artista. E vendeu loucamente. Então, assim, o que sobrou também? Porque acaba que foi tirada tanta coisa que no final não sobra nada. Então, a gente tem que procurar aí uma concepção de fato que pudesse ser vista dentro de uma cosmovisão cristã, sem tirar o pecado, mas sem tirar a queda, mas sem tirar a criação, sem tirar a redenção, em que os três compareçam juntos para formar um sentido que, como o Davi Charles Gomes falou para mim uma vez numa conversa sobre arte, né? Que a arte aponta para si e para Deus. Então ela tem essa dupla mensagem, né? E a arte, mesmo quando ela denuncia o mal e aponta o feio, ela cria em nós a fome do belo, a fome do bem, a fome do verdadeiro, e é nisso que ela aponta para Deus. O Jonas brincou há pouco do C.S. Lewis dizendo para ser encontrado lá no século XIII, XIV. Jonas, será que as reflexões de Anselmo da Cantuária, em Proslogion e Monologion, não dariam pistas para a gente conceituar o belo? Sim, sim, com certeza. Eu acho que Anselmo seria um excelente fonte de inspiração para pensar a questão do belo. Mas eu confesso para você, Frank, que quem me veio mais à mente, até mais do que Anselmo, foi Jonathan Edwards. Sabia. Pensando, porque eu penso que o Jonathan Edwards ele deu para a gente dois parâmetros para a beleza. Em primeiro lugar, a beleza por que existe a beleza? Porque Deus existe. Né? E que todo crente deveria ter as suas afeições, né, para dizer nesses termos, as suas paixões, né, aguçadas
pela contemplação da beleza divina, porque é a beleza divina que deve nos atrair. E o que caracteriza esse padrão de beleza divino? Duas coisas: ordem e proporção. Então, tudo aquilo que apresenta ordem e que apresenta proporções, que não são desproporcionais e não são desordeiras, estariam dentro desse parâmetro daquilo que refletiria a beleza. E isso a gente pode tirar da própria criação. A gente vê na criação as proporções, a gente vê na criação as ordens, e a gente sabe identificar a queda nas desordens, a gente sabe identificar a queda nas desproporções. Tudo aquilo que é desproporcional e tudo aquilo que é desordem é aquilo que de alguma forma nos agride. Tá? Então, eu acho que a gente tem uma pista aí também com Jonathan Edwards para pensar a questão de uma estética que estaria fincada aí no Soli Deo Gloria, que teria aí uma abertura para uma espécie de contemplação da obra de arte humana à luz de uma ordem divina, de uma proporção divina. A crença em Deus como ser mais belo que há, né? Exato. Já simetria de Pai, Filho, Espírito. E isso tira a gente, Franklin, do gnosticismo, né? Sim. Porque o gnosticismo é a maneira de você transformar Deus em apenas um ente lógico. Sim. Um ente que você pode compreender apenas racionalmente. E do outro lado, também a rejeição da criação, né? Que é outro ponto importante do gnosticismo. Uma apreensão por meio de uma iluminação misteriosa, né, esotérica, mas também a rejeição de uma pintura de Rembrandt, um filme como Amadeus, uma música bonita, mesmo tocada por alguém que não é cristão, né? E quando a gente pega essa arte holandesa, né, da tradição reformada, tudo, né, que eles deixam são os primeiros, né, a representarem a natureza, né, mais do que as imagens sacras, né, as imagens religiosas, né, mostrando ali, não é, na própria reprodução da natureza morta, não é, a proporção, a beleza. Né? Então, isso eu acho interessantíssimo. Acho que isso responde um pouco também a pergunta que a Norma fez, a provocação quando ela fez: o que está acontecendo com a gente, que a gente perdeu a imaginação? Né? Eu acho que boa parte da nossa maneira de trabalhar a fé se tornou bastante gnóstica. Por que eu tento dizer gnóstica? Para justamente não cair naquele erro. E às vezes eu acho que esse às vezes o problema que o Smith às vezes cai quando ele vai trabalhar a questão de Agostinho, a questão dos afetos, etc., dizendo que, né, a gente precisaria abandonar esse racionalismo e se entregar mais ao coração e etc. Né? O Van Hooser tem uma crítica muito interessante a esse pensamento do Smith, quando ele diz que a gente precisa quebrar o gnosticismo, não oferecendo um fideísmo, não oferecendo mais emocionalismo, mais sentimentalismo. É outra ponta, é o mesmo dualismo, ração e emoção. Perfeito, você vai para o outro lado. A ideia, então, não seria você fazer uma escolha, seria você entender que a natureza e o ser de Deus exige do ser humano muito mais do que seus pensamentos. Não apenas pensamentos, mas afetos.